se tem algo que incomoda muita gente, principalmente as bonitinhas, são os quilinhos a mais. Mas quando se está apenas um pouquinho acima do peso, a preocupação nem é tão grande. Já quando os ponteiros da balança mostram um número que pode levar à obesidade, é melhor procurar um especialista. Esse é o tema da nossa conversa de hoje e para falar sobre ele, eu convidei o presidente da Associação Médica Brasileira de Medicina Ortomolecular, Dr. Fábio César dos Santos. Fábio, eu estava te vendo ali, mas eu não esperava que um currículo desse fosse de um menino. Tudo bem, Fábio? Obrigado por ter vindo. Não se levante, fique em casa. Você está em casa. Tudo bem? Não podia imaginar que fosse você o entrevistado. Que bom. Tudo bom? Isso, na verdade, é um elogio teu. Não, você é um menino, pô, para ter um currículo desse. Bom, eu estava falando agora há pouco dessa história do ser gordinho. Deixa eu tentar... Para o médico é bom, estou cheio de hérnia de disco. Mas estar obeso é bem diferente de estar gordinho, ou seja, um pouco acima do peso ou fora do peso, como se diz, né? Qual é o limite entre uma classificação e outra? Porque existe, eu sei, de fato, uma coisa nesse sentido. E os riscos de estar acima do peso? Primeiro, boa noite, Rony. É um prazer estar aqui com você, falar sobre esse tema tão importante que é a obesidade, né? A ideia é que, na verdade, a separação entre sobrepeso e obesidade, que é essa separação que nós temos como médicos, é uma separação numérica, né? Então, nós consideramos isso comparando a questão da altura e do peso, né? Então, se você tiver um índice de massa corporal, que nós calculamos por altura e peso, até 30, isso é considerado sobrepeso. Então, até 25 é normal, de 25 a 30 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Só que eu costumo falar que assim, é uma questão numérica apenas, porque às vezes eu tenho um paciente que tem 29 de índice de massa corporal e ele tem mais problemas do que aquele que tem 31. Né? Então essa questão numérica, um divisor de águas, eu tenho que encarar muito bem individualmente. Né? Agora, lógico, quanto maior o sobrepeso ou maior a obesidade, maior o risco que eu tenho nesse indivíduo. Né? A parte cronológica tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, o que nós sabemos é que quanto mais idade você tem, maior deve ser o seu sobrepeso. E tem uma questão importante em relação à idade e esse sobrepeso, é que você vai envelhecendo, você vai perdendo a sua massa magra, você vai perdendo a sua massa óssea, você vai perdendo água e você ganha massa gordurosa, né? Então esse é um problema. Às vezes você tem um idoso que ele aparentemente é magro, mas ele é um falso magro, porque ele tem muita gordura. Essa sua pergunta é excelente, porque muitas vezes nós temos esse indivíduo idoso e falamos, o índice de massa corporal dele está bom. Está em 25, mas ele pode ter mais massa gorda do que o indivíduo que tem 27 e tem 30 anos de idade e é um malhador de academia e tem muita massa magra, né? Ele é saudável. Então eu não gosto muito só de usar isso como a minha referência no consultório. É engraçada essa história, porque normalmente a gente vê que o cara magrinho, você não vê assim a olho nu um tecido adiposo, aparente, uma coisa assim, né? Interessante isso. Isso é interessante. Muito, muito. E é um divisor de águas que vai separar muito o que eu vou fazer com ele. Você perguntou quais são os problemas, né? Principalmente cardiovasculares e cerebrovasculares, né? Então nós temos as doenças crônico-degenerativas, elas são aumentadas também, mas eu tenho demência senil, eu posso ter um índice maior de câncer, doenças inflamatórias, doenças reumáticas, vários problemas podem advir da obesidade. Bom, atualmente a gente vê essa condição atingir 10% das crianças, isso é uma coisa, me deram essa pesquisa aqui, eu não acreditei, 10% das crianças brasileiras, se fossem as americanas tudo bem, as norte-americanas, o que a gente pode fazer para evitar ou amenizar essa situação, porque a tentação da garotada é o junk food, aquela coisa gordurosa, fritura, doce, que nem posso falar muito, que eu adoro doce também, mas tem que, sei lá, de certa forma, um problema cultural, eu acho isso, né? E está piorando, Rony, porque os dados do IBGE mostraram que os meninos de 5 a 9 anos de idade, 17% estão obesos e as meninas 12%. Então, quer dizer, esse índice está superior a esses 10% já. E esse problema é cultural mesmo, acho que começa na casa, porque os pais têm que dar um bom exemplo. Sem dúvida. Né? Essa conduta adequada começa em casa e na escola também, né? Então nós enfrentamos assim no dia a dia como pais de crianças pequenas, a escola se sentindo realmente num checkmate. Aí alguns pais questionam a alimentação considerada mais saudável, enquanto outras querem simplesmente facilitar a vida, né? Então,
por exemplo, você pode se preocupar em casa em colocar uma fruta, colocar um lanche mais preparado para o seu filho, mas o vizinho dele na escola... Leva um salgadinho. Leva um salgadinho, ou então está com o dinheiro para comprar na cantina e a cantina não está extremamente regulamentada nesse sentido, né? Então agora, é educacional. Mas não é só também excesso de comida ou essas coisas que são culpadas da obesidade, né? Nos últimos anos aqui, ó, os especialistas confirmam que o aumento da incidência da obesidade é decorrente também por outros fatores, normalmente associados ao estilo de vida adquirido na modernidade. Tem que ser uma pesquisa feita, eu estou lendo inclusive. E aqui fala em sono insuficiente, estresse. É isso mesmo? Rony, porque... Estresse leva à obesidade?